Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. Não podemos esquecer que hoje é dia de estarmos na casa do Senhor. O Evangelho de hoje é de Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem encontro meu agrado, ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se e não tenham medo. Eles erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhe ordenou: Não fale com ninguém sobre o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É certo que Elias virá e há de restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem deverá sofrer por causa deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse domingo, nesse dia do Senhor, o Evangelho nos fala da transfiguração de Jesus. Mas o Evangelho começa falando para mim e para você de algo principal, que esse diálogo de Jesus se dá assim, como Jesus fez, que ele pegou os discípulos e foi para um lugar isolado. Então, se queremos falar com o Senhor, precisamos também fazer isso. Precisamos nos retirar com Jesus, junto com Jesus, para termos esse diálogo. Essa é a primeira coisa que esse Evangelho vem ensinar para mim e para você nesse domingo. O segundo, que quando encontramos com Jesus, não encontramos somente com Ele, mas encontramos também com o Espírito Santo, com os profetas e com tudo que a palavra vem nos dizer, com os anjos, com os santos. Então o Evangelho também está nos dizendo hoje que o encontro com Jesus não é somente um encontro a sós, mas tem também os auxiliadores, os intercessores, que vão estar junto conosco. E ele vai falar de algo principal também, que esse encontro é sempre bom. Como os discípulos disseram: Senhor, é bom estarmos aqui. Então, esse encontro com Jesus nos proporciona isso também, nos dá essa graça de nos sentirmos bem. Essa é a terceira coisa que o Evangelho vem nos ensinar nesse dia de hoje. E aí o Evangelho vem nos fechar ensinando algo principal, que nós sempre, no encontro com Jesus, nós ouvimos também a Deus Pai. Esse que falou para os discípulos, para os apóstolos: Esse é meu filho amado. Ele apresenta Jesus para os discípulos, ele diz que é o filho amado dele. E é assim o encontro com Jesus. Mas o Evangelho vem nos falar principalmente que isso tudo se dá assim, de forma retirada. Se dá de forma retirada e olhando para Jesus tal como ele é. Não como os discípulos perguntam: os doutores da lei dizem que tu és Elias, que Elias ainda virá. E aí o Senhor fala: Elias já veio, eles não o reconheceram. Então hoje o Evangelho vem nos mostrar, para mim e para você, como nós reconhecermos Jesus. Como é que nós reconhecemos? Primeiro, o Evangelho nos fala desse encontro, que o nosso encontro com o Senhor ele precisa ser dessa forma, de forma retirada. Segundo, ele vem falar de tudo o que vem junto com Jesus, de tudo o que acompanha Jesus, os profetas. Aí ele vem nos falar de todos esses
esses servos de Jesus que já serviram Jesus, que já fizeram a obra, porque os profetas eram isso, eram aquelas pessoas que atenderam a voz de Deus Pai e que se dispuseram a fazer a vontade do Senhor nessa terra. E todos eles estavam ali junto com Jesus, Moisés, Elias. Então, no encontro com Jesus, nós também temos os encontros com essas pessoas. E a terceira coisa que ele vai nos falar, que esse encontro com Jesus é um encontro que nos transfigura, que causa mudança em nós. E a quarta, que ao encontrarmos com Jesus, nós também ouvimos a sua voz. Assim como Deus falou com os discípulos, assim também o Senhor fala conosco. Então esse evangelho de hoje, ele vem nos apresentar esse Jesus e vem nos ensinar como nós podemos ter esse encontro com ele. Para que em mim e você não haja dúvida, como havia naqueles doutores da lei, quando eles ainda esperavam Elias. E o que o Senhor diz para os discípulos, Elias já veio, eles não reconheceram. Então nós precisamos, nesse dia de hoje, nesse domingo, que o Evangelho nos ensina como é nos encontrarmos com Jesus, pedir ao Espírito Santo que tire dos nossos olhos toda a cegueira, que não permita que Jesus passe hoje na nossa vida e não seja reconhecido. Então que o Espírito Santo nos ensine nesse dia a reconhecermos Jesus. Coloque no nosso coração o desejo de termos esse encontro. Mas não podemos esquecer que para isso é necessário nos retirarmos, nos abrirmos para receber Jesus, para termos esse encontro. E que saiamos desse encontro, desse dia transfigurado. Assim como os discípulos de Jesus saíram, assim como Jesus saiu, transfigurados, iluminados por termos nos encontrado com o Mestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.